Porco atropelado pelo Novo Horizontino. Diretoria do Flamengo convoca cavalaria. É isso mesmo, galera, que você está ouvindo. Vergonha da equipe do Palmeiras sendo goleado pelo Novo Horizontino pelo placar de 4-0. É a pior derrota da era Abel Ferreira. Ele já havia aí sofrido algumas derrotas aí pela LDU e alguns outros times, mas com a diferença de 3 gols, nunca aí por 4 gols de diferença. E além do mais, eles ainda nem fizeram de honra. E você deve estar pensando aí, mas era o time reserva, era o sub-20 do Palmeiras, de jeito nenhum. A zaga ali, a primeira linha de zaga ali, formada por Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez e Flaco Lopes jogou. Então era sim a equipe considerada aí uma equipe alternativa com jogadores titulares. A verdade é que a equipe do Palmeiras aí estava pressionada pela má campanha em 2025, por não ter conseguido nenhum título e ter sido vice em 3 competições aí, inclusive do Paulista, né, contra a equipe do Corinthians. E no Brasileiro e Libertadores aí foi vice para a equipe do Flamengo Malvadão, né? E o Abel aí, mais uma vez, com justificativas aí que ninguém mais engole. A torcida é culpada sim disso, porque estava ganhando de 1-0, 2-0 e estava comemoraram inclusive a renovação do seu contrato, mas é um técnico que, apesar de estar 5 anos na mesma equipe, a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque aqui no Brasil é difícil, mas há 2 anos que não consegue nenhum título. Então isso demonstra que ele não está mais, o ambiente já não é mais propício. Isso mostra que a torcida do Palmeiras também é conivente com isso, uma vez que 2 anos sem ganhar nada. Se isso é no Flamengo, o técnico por muito menos já foi embora. A gente pode lembrar de Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano, e no Brasileiro, porque perdeu 3 partidas aí consecutivas, foi mandado embora. E outros exemplos mais aí que nós temos, porque a equipe do Flamengo é sim equipe competitiva, que joga para cima, que entra nas competições para vencer, e a torcida não tolera aí muito tempo não. São mais de 40 milhões de torcedores empurrando, apoiando, mas também cobrando. Então a gente não podia deixar passar aí essa vergonha do porco, né? Mais uma vez aí. E mudando de assunto, falando de Flamengo e Vasco hoje, às 21h30, não percam. Será transmitido aí pelo Sport TV, Premier e pela Globo também, na TV aberta. A diretoria do Flamengo decidiu colocar em campo os jogadores da equipe principal. Não deverá vir com os titulares, considerados titulares. Provavelmente deve ficar no banco alguns, mas deve vir com a equipe alternativa, e a provável escalação deve ser Rossi, Emerson Royal ali na direita, dupla de zaga Léo Pereira e João Vitor, que é do sub-20, Ayrton Lucas, ali na volância Alan, e que ainda não foi concretizada a venda para o São Paulo, e com o Everton Araújo, Guilherme Gomes, que é do sub-20, é um garoto promissor, muito bom jogador, que vem fazendo boas apresentações, é um dos poucos que tem jogado bem ali na equipe sub-20. E na frente, a trinca de Michael, Cebolinha e o nosso matador, o nosso goleador, Pedro. Então é uma excelente equipe. O Flamengo entende que nesse momento também tem que preservar os garotos, porque não vem se apresentando bem. Isso pode queimar os garotos também aí para futuras vendas, para a continuidade de suas carreiras. E a gente sabe que são bons jogadores. Mostraram isso no ano passado, na última rodada do Brasileiro, contra a equipe do Mirassol, onde empatou e quase impõe ali uma derrota ao Mirassol, que não tinha perdido em casa durante todo o campeonato. Então a gente sabe que são bons jogadores e tem que sim que preservá-los. No entanto, o Flamengo precisa, né, se recuperar no campeonato. O planejamento é que essa equipe sub-20 fosse até o final do Campeonato Carioca e a equipe principal focasse apenas no que é prioridade para o Flamengo nesse ano, que é, mais uma vez, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Mas a equipe aí é a última colocada do seu grupo. O risco de rebaixamento é mínimo, mas ele existe,
Isso seria uma catástrofe histórica para a equipe do Flamengo. Além do mais, hoje é contra a equipe do Vasco, no domingo contra a equipe do Fluminense, e o Flamengo precisa sim se recuperar, tomar essa decisão, porque a equipe do Vasco, que queria vir aí, de repente, tentar impor uma goleada na equipe sub-20, deve vir sim com o time titular. O desfalque fica por conta do Rian, que está sendo negociado aí para a equipe inglesa do Bournemouth, e ele não está treinando mais e também não jogará hoje. Então hoje não tem o boa noite, alô, não tem gol de Rian. Não espere que não tem, porque ele não vai jogar, tá bom? E a equipe do Flamengo precisa sim se reerguer no campeonato, precisa sim demonstrar aí o seu valor, porque a camisa do Flamengo está em campo, a equipe do Flamengo está em campo, independente se é sub-20, sub-17, e ele precisa sim se reerguer e fazer um bom jogo hoje contra a equipe do Vasco. É isso aí, galera. Vou pedir a você, meu amigo que não é inscrito no canal, se inscreva, tem um botão inscreva-se aí, é de graça e ajuda demais o nosso canal a crescer. Tá bom? Você que já é inscrito, curta, comente e compartilhe. Valeu, galera. Um abraço.